Hoje eu vou conversar com vocês e passar algumas alternativas contra vermes, algumas alternativas antiparasitárias. Todas elas são naturais, são todos alimentos que, além de enriquecer, de nutrir o corpo do animal, ainda vai ajudar em relação às parasitoses. Já que a gente sabe, uma das maneiras de vermifugar o animal é utilizar o vermífugo sintético. Mas a ideia dessa aula é realmente a gente utilizar os alimentos como preventivo e evitar esses medicamentos sintéticos. Mas lembrando que os medicamentos sintéticos muitas vezes são necessários e a gente pode até associar com essas alternativas naturais. E as alternativas de hoje a gente não só pode utilizar, como devemos utilizar, já que a gente tem que aproveitar o que a natureza nos dá, as propriedades desses alimentos. E além de citar os 5 alimentos que são incríveis, naturais, que a natureza dá, que a gente não só pode, como deve utilizar para os animais, que além de nutrir vai ter essas propriedades antiparasitárias, eu vou falar como a gente administra um por um. Ou seja, vou dar o alimento e como a gente oferece para o animal. O primeiro de todos é o pepino. Quando eu falo pepino, é principalmente por causa da semente, que contém cucurbitacina. E essa substância é um terpenoide encontrado na família Cucurbitáceae, que inclui não só o pepino, mas também a abóbora e outros alimentos. E além da cucurbitacina, o pepino também tem as lignanas, que são compostos fenólicos encontrados em várias plantas, incluindo o pepino. E esses dois compostos que eu acabei de falar, eles são eficazes na remoção de vermes do trato digestivo, os vermes intestinais. E além desse benefício contra vermes, também tem benefício para a saúde do animal como um todo, já que a primeira substância, que é a cucurbitacina, possui propriedades anticancerígenas, com potencial para inibir o crescimento de células tumorais. E além disso, também possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. O lado ruim de oferecer pepino para o animal, principalmente para gato, é que ele é um pouco amargo, pode ser que o animal recuse. Mas uma sugestão é a gente triturar o que ele não come de modo voluntário. Com a trituração acaba que ele vai comer e nem vai sentir. Daqui a pouquinho eu passo como que a gente oferece pepino para os animais. Eu falei da cucurbitacina, que ela não tem só essa propriedade antiverme, sim outras que eu acabei de falar. E as lignanas, que eu falei também no início, quando a gente começou a conversar sobre pepino, elas também são antioxidantes e ajudam na prevenção do câncer. E os estudos sugerem isso, ajudando a combater radical livre e a proteger essas células graças aos antioxidantes contra danos. E tem 3 exemplos de lignanas. A primeira é o pinorresinol, a segunda laricirresinol, e a terceira, que é o nome mais complicado, é o secoisolaricirresinol. E como que a gente oferece o pepino? Tem 2 maneiras. Ou a gente dá na dieta, ou a gente oferece o pepino sozinho. Quando a gente oferece o pepino na dieta, pode ser de 2 maneiras. Ou a gente oferece cozido, ou a gente oferece cru. E a gente usa o pepino como parte dos vegetais da dieta. Se for, por exemplo, uma alimentação natural cozida, cerca de 30% da quantidade que o animal tem que receber por dia é de vegetal. E o pepino entra mais ou menos com 6% desses 30%. Se for uma dieta crua, a quantidade vegetal já reduz. Ela representa cerca de 15% da quantidade total que esse animal tem que receber por dia. E nesse caso, o pepino representa 3% da quantidade de vegetal dessa dieta. E se a gente oferece ração para os animais, a gente pode oferecer, em relação à quantidade de ração, quando a gente quer adicionar o pepino, seria 20% a menos da quantidade que o animal tem que receber de ração. Esses 20% a menos, a gente multiplica por 2,5 ou 3. E a gente oferece essa quantidade, essa nossa conta de alimentos naturais por dia. Eu disse alimentos naturais e não só pepino. Você pode e deve adicionar pepino, mas também você adiciona outros alimentos como carnes, ovos, vísceras musculares e outras coisas mais. Só não indico quando você faz isso adicionar carboidrato. Um exemplo para a gente entender melhor dessa adição de pepino e outros alimentos com a ração. Vamos supor que a gente tem um cão ou um gato que se chama Bento e ele recebe cerca de 40 gramas de ração por dia. 20% de 40 equivale a 8 gramas. Eu multiplico esse 8 gramas por 2,5 ou 3, no caso eu vou utilizar 3, e eu obtenho um total de 25 gramas, que é o que eu tenho que associar com ração. Ou seja, 20 gramas de alimentos naturais e o restante, os 20% a menos, de ração. Eu teria que dar 32 gramas de ração com 25 gramas de alimentos naturais. E dessas 24 gramas de alimentos naturais, cerca de 15% a gente pode adicionar de vegetais. E de todos os vegetais que a gente adiciona, pode sim ser 25 gramas de pepino, mas eu aconselho variar. E se for fazer variação, o que eu aconselho é você utilizar 3,75% desses 15% de vegetais, o que representa cerca de 0,75 gramas de pepino que a gente pode adicionar na ração. Essa é a primeira forma de dar pepino para o pet, na dieta, seja alimentação natural cozida, crua, ou seja, ração. A segunda forma, que é a mais recomendada, é dar ele como petisco, seja cru
ou cozido. E eu falei para dar sozinho como petisco, porque as propriedades que eu relatei anteriormente é mais eficaz dando o pepino sozinho, ou seja, fora das refeições. Por isso que a minha sugestão é oferecer realmente como petisco. E para a gente calcular a quantidade de petisco que o pet tem que receber, é só a gente pegar a quantidade total de alimento que o pet tem que receber por dia, seja ração, dieta natural ou mix, e esses 10% é a quantidade de petisco que o pet tem que receber por dia. Esse é o jeito mais simples da gente calcular quantos gramas de pepino o pet tem que receber. Um exemplo, se ele recebe 40 gramas total de alimentos, seja ração, dieta natural ou mix, ração com dieta natural, o total de pepino que a gente pode adicionar seria 4 gramas. Uma outra possibilidade seria, que é a mais correta inclusive, é a gente ver quanto de energia essa dieta dá, esses 40 gramas, e oferecer 10% dessa energia total como petisco. Esse é o jeito mais eficaz e mais correto, mas ele é mais difícil da gente aplicar, porque tem que fazer conta. Por isso que o primeiro modo, que é o mais simplório, também é super possível da gente fazer. Mas exemplificando e ensinando como que calcula a quantidade que a gente tem que dar de pepino para obter os benefícios de acordo com a energia total da dieta, seria essas fórmulas que estão aparecendo para vocês. E se a gente for pegar, por exemplo, um cão de 10 quilos e um gato de 5 quilos, tem um acrônimo EM, que é a energia metabolizável, ou seja, o quanto que o pet tem que receber por dia, e a fórmula é essa, é o EM, que é igual a um fator vezes o peso do animal elevado à potência 0,75 se for cão e 0,67 se for gato. O resultado dessa fórmula vai dar a quantidade de energia que o pet tem que receber por dia. E 10% dessa energia a gente oferece como petisco, no caso, o pepino. Para exemplificar, para a gente entender melhor, vamos supor que a gente tem um cão de 10 quilos e um gato de 5 quilos. O fator do cão varia, mas a gente pode fixar em 95 e o fator do gato também varia, mas a gente pode fixar em 100. Pegando o cão primeiro, a gente tem que a energia metabolizável, que é o quanto que o pet tem que receber de energia total do dia para se manter, é de 95 vezes 10, que é o peso, elevado à potência 0,75. Isso para um cão de 10 quilos dá 534,22 quilocalorias, ou seja, é esse valor de energia que ele tem que receber por dia para não engordar e nem emagrecer. 10% disso é o que a gente pode oferecer de petisco, ou seja, cerca de 53,42 quilocalorias. 100 gramas de pepino tem 9,5 quilocalorias, ou seja, é muito pouco calórico. Então, em teoria, a quantidade de pepino que a gente pode oferecer para um cão de 10 quilos é mais de meio quilo, sendo preciso, cerca de 562,34 gramas. Ou seja, é muito pepino, porque o pepino tem pouca caloria. Mas é lógico que a gente não vai oferecer essa quantidade de pepino por dia. O que a gente pode fazer é oferecer um pouco de pepino e outros alimentos. E os outros alimentos com certeza são mais calóricos e a quantidade que a gente vai oferecer é menor. E a gente tem que fazer a conta, ver quantas calorias tem o alimento e quanto que o animal pode receber de petisco por dia. Já pensando nos gatos, a gente pega que a energia metabolizável, que é a energia que ele tem que receber por dia, é igual a 100, que é o fator do gato, vezes 5, que é o peso, e elevado a uma potência diferente, elevado a 0,67. Para um gato de 5 quilos se manter, ou seja, nem engordar, nem emagrecer, a gente tem que oferecer cerca de 293,95 quilocalorias por dia. 10% disso, que é a quantidade de petisco que a gente tem que dar, representa 29,39 quilocalorias. Se a gente for pegar quanto que esse gato pode receber só de pepino por dia, daria cerca de 309,36 gramas de pepino para atingir os 10% das calorias para ele se manter. E isso, logicamente, é muito pepino para um gato também. Mas isso é só a título de curiosidade. É lógico que a gente não vai dar só pepino nessa quantidade absurda, que são os 10% de petisco. Por isso que o outro jeito, o jeito mais simplório, às vezes é melhor para simplificar o nosso dia a dia. O segundo alimento é o tomilho. O tomilho é o Thymus vulgaris, é considerado uma erva aromática que pode ser usada para dar sabor e aroma a receitas. Mas o nosso foco aqui são as propriedades medicinais e que o tomilho possui bastante. E dentre as propriedades medicinais do tomilho são várias, mas o nosso foco aqui vai ser nas propriedades digestivas e nas propriedades antiparasitárias. E o tomilho tem essas propriedades boas para o trato gastrointestinal, porque ele destrói os micro-organismos patogênicos que causam doença no trato gastrointestinal por suas propriedades antibacterianas e ele também estimula o sistema imunológico. Isso ajuda a combater o verme. E além disso, ele é relaxante, é anti-inflamatório, é antioxidante, é expectorante e bactericida. E como que a gente oferece essa erva fantástica para os animais? A gente pode comprar em lojas de produtos naturais, em supermercados, a erva fresca ou desidratada. Pode ser qualquer uma das opções. A fresca é melhor. E a gente também pode até plantar em casa. O tomilho representando de meio a 1% do total de alimento que o pet tem que receber por dia. Seja esse animal recebendo ração, seja somente dieta natural, ou seja o mix, que é ração
com dieta natural. Um exemplo, um animal que recebe 500 gramas de qualquer uma dessas modalidades. Nesse caso, ele recebe de 2,5 gramas a 5 gramas de tomilho por dia, que a gente pode adicionar na dieta do animal. Ou seja, esse animal tem que receber de 2,5 a 5 gramas de tomilho por dia se ele receber 1 quilo de dieta. E a outra possibilidade, sem se adicionar no alimento, seria a gente fazer um chá de tomilho. Esse chá, se a gente for comprar, por exemplo, em supermercado, em loja de produtos naturais, é só seguir o verso da embalagem. Desse modo a gente obtém a infusão certinho. Caso contrário, se você quiser fazer em outra proporção que não está ali, você pode ferver 250 ml de água. Você desliga o fogo assim que ferver e adiciona 1 colher de chá ou 5 gramas de tomilho seca. Se for fresco, você adiciona o dobro, ou seja, 1 colher de sopa, que dá mais ou menos 10 gramas. Tampa e deixa infundir para o princípio ativo e todo para a água. Deixa descansar por mais ou menos 3 a 5 minutos. Depois você coa, espera ficar morno à temperatura ambiente e oferece para o cão ou para o gato para ter as propriedades do tomilho que eu falei anteriormente. E uma sugestão de dar esse chá para cão: se o pet pesar até 5 kg, você dá 30 ml. Se ele pesar de 5 a 10 kg, 50 ml. Se ele pesar de 10 a 20 kg, até 80 ml. E se ele pesar acima de 20 kg, você pode dar até de 100 a até 120 ml por dia. E se a gente for pensar em gatos, a gente pode oferecer de 15 a 30 ml 1 a 2 vezes por semana, que é o modo mais seguro de dar para os gatos. O terceiro alimento da nossa lista é o gengibre. E o gengibre não poderia faltar, já que ele potencializa o ácido estomacal e isso protege o corpo contra a entrada de novos parasitas. O gengibre, além de ter essa propriedade que eu acabei de falar, ele também tem propriedade anti-inflamatória, que além da propriedade antiparasitária, que é a propriedade que eu falei anteriormente, essas duas juntas enfraquecem os vermes e facilita a eliminação. E como que a gente oferece o gengibre? A gente pode oferecer no alimento ou fazendo chá de gengibre. Se você for oferecer no alimento, é a mesma conta que eu ensinei para quando você oferecer tomilho. Mas o gengibre você pode ralar na dieta do animal, já que o tomilho a gente não consegue ralar, a gente tem que cortar. Ou comprar desidratado, que aí já vem praticamente em pozinho, fica muito mais fácil da gente administrar. E a outra possibilidade do gengibre, a gente oferecer para o animal, é realmente fazendo chá. Para fazer o chá é a mesma coisa que a gente ensinou com o tomilho, mas no caso você adiciona rodelas de gengibre ou você pode ralar também. E a quantidade também é a mesma. O quarto alimento é a semente de mamão. A semente de mamão é considerado um remédio caseiro que ajuda a combater vermes intestinais. E por causa de um composto, e esse composto tem ação antiparasitária. E o composto se chama isotiocianato. E a semente de mamão também possui enzimas proteolíticas que destroem a barreira protetora dos parasitas. Fora que é um alimento muito bom, é rica em fibra, é rica em antioxidante, já que a semente de mamão ela também é rica em polifenóis e flavonoides, que são os antioxidantes. São excelentes antioxidantes. E a semente também tem outros nutrientes. E como que a gente oferece a semente de mamão para os animais? É a mesma coisa do tomilho e do gengibre, exceto a opção de chá. Mas no caso da semente de mamão, o que você tem que fazer é secar ela, porque ela vem úmida, você seca, esmaga e mistura na comida. O que você pode também fazer é desidratar essa semente em forno ou na airfryer. Você pode colocar naquele frasco que muita gente usa para pimenta do reino e utilizar aquele frasco mesmo para polvilhar na dieta do animal. O quinto e último alimento que atua contra vermes é a semente de abóbora. E oferecer a semente de abóbora é outra alternativa natural contra vermes intestinais, principalmente quando a gente pensa em prevenção, sendo muito mais saudável do que a gente oferecer vermífugo a cada 3 ou 4 meses. E além da propriedade anteriormente que eu citei, a semente de abóbora também tem proteína, fibra, minerais, vitaminas, ou seja, é riquíssimo em termos nutricionais, como a maioria dos alimentos que eu estou citando nesse vídeo. E lembrando que verme roubam nutrientes do animal. Acaba que com esses vermífugos naturais, além da gente desparasitar o pet, a gente também vai enriquecer a nutrição desses animais. E lembra que eu falei que além do pepino, outro alimento tem aquele famoso princípio ativo cucurbitacina? Um desses alimentos é a abóbora. E a cucurbitacina é que paralisa os vermes e facilita a eliminação deles pelo intestino. Ou seja, enfraquece os vermes. E estudos comprovam que cães que recebem a semente de abóbora não possuem efeitos colaterais ou até interações medicamentosas. E a semente de abóbora tem outros benefícios também, como diminuir a glicemia depois que o cão ou o gato come, de forma similar a medicamentos hipoglicemiantes. As fibras da semente de abóbora estão relacionadas com a redução
de colesterol e redução também de gordura no sangue. E as sementes têm potencial anticâncer, porque ela é rica em polifenóis. E várias outras substâncias bioativas são os compostos bioativos que atuam tanto na prevenção quanto na indução de apoptose de células tumorais já estabelecidas. A gente encontra também na semente de abóbora ácidos graxos importantes, como o ácido linoleico, que é um ácido graxo de origem vegetal. Essas sementes podem ser muito bem-vindas, além dessa questão de desparasitar o animal, mas impede com alopecia X e até outros problemas de pele, já que as propriedades dessa semente são capazes de fazer crescer pelo. Mas lembrando que a absorção desse ácido graxo para cães e gatos é baixíssima, principalmente para gatos. Por isso que a ideia é realmente a gente oferecer a semente de abóbora como fonte de fibras, vitaminas e minerais, e não muito como fonte de ácido graxo. E como que a gente oferece a semente de abóbora para ter todos esses benefícios? O ideal é a gente triturar essa semente. A gente pode oferecer crua ou torrada. Se você oferecer crua, pode deixar 5 minutos em forno a 180 graus. E para ter eficácia na eliminação de nematóides, ou seja, vermes intestinais, a gente pode usar meio grama de semente por quilo. Ou seja, uma colher de café, que dá mais ou menos 2,5 gramas, para cada 5 quilos de peso do animal. A gente pode misturar essa quantidade de alimento uma ou 2 vezes ao dia. Ou seja, nada mais é do que administrar, do jeito que eu ensinei, o gengibre, tomilho e a semente de mamão, na mesma proporção que eu ensinei. Só não pode usar a semente de abóbora como chá. Mas na dieta ela é super bem-vinda. E para a gente finalizar, depois de passar os alimentos, vou passar algumas ressalvas que são super importantes. E uma ressalva é que as alternativas naturais, elas são super bem-vindas e a gente deve utilizar. Mas às vezes ela não resolve o problema sozinha. A gente tem que associar, sim, medicamentos. Principalmente para tratar infecções graves. A gente tira esse animal da crise com medicamento e depois passa para as alternativas naturais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e não deixa de implementar essas dicas valiosas na vida dos animais.